Olá, meus queridos alunos, estamos aqui juntos mais uma vez, dando continuidade à aula a respeito do livro do professor Roupa, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. Só lembrando que eu decidi, por um motivo mais organizacional, dividir a primeira aula, referente ao primeiro capítulo, em duas partes, para não ficar um vídeo gigante de 1h10, 1h20. Então, agora você vai ter a oportunidade de assistir a continuação da aula 1. Então, se você chegou aqui de supetão e não acompanhou e não assistiu a primeira aula, recomendo você dar uma pausa, voltar aqui mesmo no Livros e etc, assistir a primeira aula e depois você dar continuidade, porque hoje eu irei concluir a aula referente ao primeiro capítulo. Só lembrando, fique à vontade para deixar seus comentários, suas críticas, suas perguntas, suas sugestões aqui mesmo no espaço dos comentários e eu me comprometo a todos vocês, com vocês, melhor dizendo, no final do ano eu voltarei aqui para responder as dúvidas que vocês porventura venham ter acerca dessas minhas aulas livres, especificamente falando nesse mês de janeiro a respeito do livro do professor Hans Hermann Hoppe. Então, sem mais delongas, fique agora com a continuação da aula que nós iniciamos na semana passada acerca do livro do querido e estimadíssimo professor Hans Hermann Hoppe. E o problema de excesso populacional ainda persiste, mesmo com essas duas soluções sendo adotadas por alguns grupos, seja a migração de grupos tribais, ou seja, a luta pelos pacos recursos que haviam naquele determinado território. Pois, devemos lembrar que sociedades caçadoras e coletoras nada produzem. Os caçadores e os coletores são assim os chamados, assim denominados, justamente por caçarem todos os animais selvagens que residem naquela determinada região e também por coletarem todos os recursos naturais daquela determinada região. Então, nada é acrescido. Então, cedo ou tarde, aquele mesmo problema do excesso populacional vai acontecer e os recursos cada vez menos para atender justamente às necessidades de cada um dos indivíduos que compõem aquela determinada sociedade ou aquele determinado, não vou chamar de sociedade porque ainda não podemos falar nessa palavra em específico, mas desses grupos tribais. Ou seja, o problema ainda persistia, mas a migração em si deixou de ser viável justamente por conta daquilo que tanto os biólogos quanto os cientistas e os estudos antropológicos comprovam, por conta do descongelamento de alguns territórios no nosso globo terrestre, fez com que a migração de grupos tribais para alguns territórios se tornasse inviável. E alguns grupos tribais acabaram sendo, vou usar essa palavra, encarcerados em um determinado território. Isso fez com que as sociedades tribais tivessem que desenvolver uma nova maneira de sobreviver naquele determinado território. E uma das formas utilizadas por esses grupos tribais foi justamente as relações intratribais, ou o que os austríacos econômicos libertários chamam de relações grupais ou de cooperativismo. Permitam-me ler aqui para vocês, porque é óbvio, a guerra ela nunca é preferível à paz, no sentido de que a guerra ela sempre traz um prejuízo, seja para o vencedor, é óbvio que numa proporção menor, mas seja para o derrotado. Então é óbvio que a invenção precisou ser o modus operandi desses grupos tribais que passaram a viver cada vez mais num espaço reduzido por conta do descongelamento das calotas polares e acabou dificultando justamente a migração desses grupos tribais para outros lugares. Então não havia mais esse intercâmbio, por assim dizer, de ideias, de práticas e de ações. Então, ou era a guerra ou era a invenção. E um outro terceiro era justamente as relações, esse cooperativismo entre esses grupos tribais. Quero compartilhar com vocês aqui o que Ludwig von Mises fala para nós, ou melhor dizendo, nos traz aqui a refletir a respeito dessas cooperações intragrupais. Abre aspas. A mútua atração sexual entre macho e fêmea, escreve Mises, é inerente à natureza animal do ser humano. Independe de qualquer raciocínio ou teorização. Podemos qualificá-la de original, vegetativa, instintiva ou misteriosa. O mesmo se pode dizer da relação entre mãe e filho. Se as mães não tomassem conta de seus filhos por um período prolongado, eles morreriam instantaneamente e a humanidade estaria condenada. Mas essa cooperação necessária e, de certa forma, biologicamente determinada é algo muito diferente do que se observa nas sociedades caçadoras e coletoras. Assim, Mises continua. Nem a coabitação, nem o que a precede ou sucede geram a cooperação social e os modos de vida em sociedade. Os animais também se juntam para cruzar, mas não desenvolveram relações sociais. A vida em família não é apenas um produto da relação sexual. Não é, de modo algum, nem natural, nem necessário, que pais e filhos vivam juntos como se faz em uma família. A relação sexual
não resulta necessariamente na formação da família. A família humana, segundo Mises, ele conclui, é resultado do pensamento, do planejamento e da ação. É este o fato que distingue radicalmente dos grupos animais que, por analogia, chamamos de famílias animais. Segundo o Ludwig von Mises, é justamente a partir do momento em que esses grupos tribais passaram a entender que a cooperação entre eles seria muito mais propícia para o desenvolvimento da qualidade de vida naquele determinado grupo social, naquele determinado grupo tribal, é que alguns líderes tribais passaram a compreender, a dar valor justamente à instituição daquilo que nós conhecemos hoje como propriedade privada e família. Todavia, é válido pontuar que essa cooperação passou a ser entendida por alguns grupos tribais, outros não. Essa ideia de que a cooperação ela é sempre mais produtiva do que a ação autossuficiente e isolada. E o Hoppe nos convida a refletir sobre 3 razões principais do porquê essa cooperação intragrupal entre esses grupos tribais passou a ser cada vez mais colocada em prática e passou a ser cada vez mais um modus operandi. Pois, segundo o professor Hoppe, tendo como base, mais uma vez, estudos da Escola Austríaca de Economia e tendo como base, mais uma vez, é válido pontuar e basilar isso aqui, estudos antropológicos, é que a divisão de trabalho por 3 razões básicas e vou explicá-las de maneira breve e resumida a todos vocês, meus queridos e estimados alunos. Existem algumas tarefas que exercem, ou melhor dizendo, que necessitam muito mais do poder de uma pessoa. É aquela ideia de menos trabalho, né? Mais tempo, de mais trabalho, menos tempo. Então, se você pode, por exemplo, caçar um leão, você pode muito bem, um homem consegue muito bem caçar um leão se ele tiver os equipamentos necessários. Só que ele vai demandar uma energia e um tempo muito maior. Em contrapartida, se você desloca, se você aloca, em outras palavras, 10 homens para fazer essa mesma missão de caçar um leão para trazer para determinada tribo, é óbvio que o trabalho exercido vai ser menor, dividido entre todos os 10 homens, e o tempo vai ser menor. É justamente essa divisão de trabalho que passou a ser percebida em alguns grupos sociais, alguns grupos tribais sub-humanos. Estamos ainda falando antes da era cristã, por volta ali de 30, 25, 20 mil anos atrás. Além disso, alguns grupos tribais também passaram a perceber que nós, os seres humanos, nós temos uma fagulha do divino e por conta disso nós somos seres distintos um dos outros. Nós temos competências, habilidades e se nós dedicarmos a determinados caminhos, a determinadas vocações, nós seremos muito mais propícios a trazer uma qualidade ou trazer uma beneficência melhor para o nosso grupo social. Então é óbvio que a sociedade era dividida, mais uma vez, entre caçadores e coletores, porque para as mulheres era um trabalho muito mais fácil para elas, enquanto que para os homens restava o trabalho da caça. Afinal de contas, eles tinham um corpo muito mais ativo, no sentido de corpulência física, e por conta disso, é óbvio, essa atividade mais exaustiva era dedicada ao sexo masculino. Todavia, os próprios líderes tribais passaram a perceber que alguns indivíduos, por exemplo, eram mais rápidos, que alguns tinham uma audição melhor, que alguns tinham uma visão melhor, uma visão além do alcance, como bem lembra lá o Thundercats, me veio agora essa memória infantil. E as próprias crianças, os próprios jovens tinham determinadas funções em grupos tribais. Por exemplo, uma criança conseguia entrar em espaços diminutos que um homem, que um adulto não conseguia. Então ela tinha utilidade. Então alguns líderes tribais passaram a entender que todos os indivíduos naquela determinada sociedade de subespécie humana tinham uma função, tinham uma necessidade. Era só alocar cada uma dessas competências, dessas habilidades para que aquele determinado grupo tribal pudesse se desenvolver. Além disso, é claro, a própria dedicação ao talento. Então, por exemplo, vamos aqui usar um exemplo da lenha. A lenha, ela pode muito bem ser colhida tanto por uma criança quanto por um adulto. Agora, existe um trabalho que só um adulto consegue fazer. Por exemplo, caçar um javali, caçar um animal selvagem. Seria necessário uma infinidade de crianças, e provavelmente a maior parte delas iriam morrer justamente nesse curso dessa ação de caçar um animal selvagem, um javali, por exemplo, do que você deixar muito claro, um líder tribal, aí, vocês crianças têm a função de recolher lenha, porque é um trabalho que despende menos energia e é menos perigoso. Já esse trabalho aqui de caçar animais selvagens, vamos deixá-los na função dos homens. Então vocês entendem o que eu estou falando, que é justamente essa dedicação aos seus talentos. E é óbvio que isso também traz, em consequência, causa e consequência, uma otimização do tempo e uma maximização da qualidade de vida daquele determinado grupo tribal. Então, a divisão do trabalho traz
produtividade, aumenta-se as riquezas, a própria qualidade de vida em si naquele determinado espaço cresce e é óbvio que o território tende a ser expandido aos poucos. E permitam-me concluir a respeito da divisão de trabalho, aqui na página 49, quando o Ropa nos fala a respeito das vantagens pela divisão do trabalho. Abre aspas. Estas vantagens criadas pela divisão do trabalho explicarem a cooperação intratribal em lugar das guerras. E com base na colaboração, talvez, inicialmente motivada puramente por interesses próprios, o desenvolvimento gradual de sentimentos de solidariedade ou boa vontade em relação ao companheiro, sentimentos que vão além de qualquer tendência biológica que possa existir para a relação especial e mais do que amigável entre parentes. Esta explicação ainda é incompleta. Por que é incompleta? Porque o Ropa, apesar de, como eu citei aqui algumas vezes, ter no Mises e no Hofbauer o seu guia, o seu farol intelectual, ele critica esses mesmos dois pensadores por terem visões simplórias a respeito do progresso da humanidade, que eu vou falar mais adiante. Independente de tudo, independente de que alguns grupos tribais passaram a se valer dessa divisão de trabalho, dessa prática de utilizar-se melhor os recursos pessoais disponíveis ali para o desenvolvimento daqueles grupos tribais, ainda assim, o problema de excesso de pessoas em determinado território acontecia cedo ou tarde. E esse é um problema, inclusive, que persiste até os dias de hoje. Então você coloque isso há 20 mil anos atrás, como era bem pior. Essa questão que era recorrente naquela época nas sociedades tribais das subespécies humanas tem muito a ver com a teoria malthusiana, que dizia, em brevíssimas palavras, que a sociedade humana, que as pessoas evoluem em PA e os alimentos evoluem em PG. E que em determinado momento, no futuro, em algum momento especificamente falando, teremos menos recursos e mais pessoas. O que isso vai acabar ocasionando justamente o declínio da vida em sociedade, e isso vai acabar levando justamente a guerras, a conflitos ou até mesmo a eliminação dos mais fracos. É claro que depois vieram os neomalthusianos que deturparam um pouco do que Malthus falou, ou que levaram ao extremo essa teoria malthusiana, e esse é um problema recorrente à própria ciência econômica em si. Como ofertar a qualidade de vida, a melhor qualidade de vida para a maior parte das pessoas que estiverem ocupando aquele território. É isso que o Ropa vai nos convidar a refletir nesse seu terceiro subcapítulo, e a gente conclui esse nosso primeiro capítulo da nossa aula de hoje, onde ele propõe, a solução. Qual foi a solução que esses grupos tribais enxergaram justamente para evitar esse problema de mais pessoas ocupando o mesmo espaço sem diminuir necessariamente a qualidade de vida? É justamente a clássica palavra tecnologia. É importante pontuar aqui que a tecnologia não está relacionada a tecnologias digitais. Tecnologia, no sentido estrito senso da palavra, está relacionado a tudo aquilo que melhora a sociedade humana, tudo aquilo que traz um avanço à condição humana, ou que, em outras palavras, uma outra definição possível da palavra tecnologia, que faz com que a humanidade consiga atingir fins de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, de uma forma mais ligeira. Então a tecnologia tem um papel importantíssimo, porque só lembrando, nós tínhamos, não vou colocar aqui Estado não, mas as sociedades tribais naquela época viviam um estado basicamente parasitário. Se apropriavam de um determinado espaço territorial, consumiam aqueles recursos e iam para outro lugar. Graças à revolução, ou o que o Ropa chama da revolução neolítica, é que os homens passaram a entender a importância de fincar, de fazer uma base, de fazer um assentamento e trabalhar através daquelas relações intratribais e pessoais que eu acabei de falar alguns minutos atrás, citando as palavras do Mises, para o desenvolvimento da vida em sociedade. É óbvio que, ainda assim, nesse gênesis dessa nova sociedade que passou a utilizar-se da cultura inclusive vem dessa palavra, cultivar, e da caça e da coleta de uma forma um pouco mais, não vou dizer profissional não, de uma forma mais amistosa ou amigável com a natureza em si, é que a sociedade passou a se desenvolver. E duas inovações, segundo o professor Ropa, foram fundamentais para o desenvolvimento da vida em sociedade, para sairmos justamente dessas subcondições, dessa subespécie humana para a espécie humana em si. A primeira é a apropriação da terra privada e a segunda é o estabelecimento da família, ou seja, a criação de ambientes domésticos em determinados territórios. Essas duas palavrinhas, origem da propriedade privada e o estabelecimento das famílias, segundo Ropa, o ponto central
e o ponto divergente, não vou dizer divergente não, mas o ponto que culminou justamente no surgimento das sociedades tal como nós conhecemos hoje. Então ele faz uma defesa aguerrida, tanto da propriedade privada quanto da família. Pois ele nos lembra que naquela época, antes da apropriação da terra privada e da instituição da família, nós vivíamos aquilo que alguns estudos antropológicos apontam como sendo o comunismo primitivo, né? Ou seja, os bens eram comuns, a terra era comum, inclusive as próprias relações sexuais, não existia esse negócio, ela é minha esposa, minha mulher, não. Isso não existia antes da instituição da origem privada e da família. Numa sociedade tribal, não existia relacionamentos afetivos entre um homem e uma mulher. Era meramente um relacionamento carnal. As próprias mães naquela época não tinham o mesmo afeito, o mesmo carinho, a mesma dedicação em cuidar da prole, tal como nós temos hoje, por exemplo, e com o desenvolvimento da família, claro, isso se tornou algo muito mais recorrente e intrínseco à própria condição de família. No comunismo primitivo, e eu gosto muito da forma como Hoppe o descreve, eu quero ler na íntegra para vocês, meus queridos e estimados alunos, ele fala, abre aspas, cada indivíduo, estamos falando aqui do comunismo primitivo, abre aspas, cada indivíduo contribui para a sobrevivência da casa de acordo com suas habilidades e cada um deles recebe da comunidade de acordo com as suas necessidades. Era justamente por isso que aqueles indivíduos que nada produziam, que nada traziam, que nada ofertavam para aquelas sociedades tribais, muitas das vezes eram abandonados, deixados para trás. Se você não podia trazer nenhum mérito, ele é óbvio, não tinha a condição, a capacidade ou até mesmo a honra de consumir os louros do trabalho daquela comunidade tribal. E lembrando, nesse período, nesse espaço, nessa época da linha do tempo de comunismo primitivo, a terra não era privada e nem coletiva, ela pertencia simplesmente ao ambiente, pois as sociedades eram parasitárias, então não se havia pensado nessa forma de, digamos assim, trazer para si determinados territórios, determinados espaços físicos, pois as sociedades, como eu já falei algumas vezes aqui durante essa nossa aula, elas eram basicamente coletoras e caçadoras, não havia necessidade de, por exemplo, encarcerar determinado território físico e falar, não, isso aqui é meu. Esse desenvolvimento cognitivo aconteceu com o passar dos anos, como eu bem pontuei a vocês, meus queridos e estimados alunos, durante o percurso dessa nossa aula. A Terra em si, a natureza, como ela estava, até um tanto quanto o pleonasmo fala isso, mas como a Terra, a natureza estava no seu estado natural, ela apenas sofria a ação do homem. E simplesmente ela não conseguia muitas das vezes se recuperar a tempo suficiente para que os homens mais uma vez assumissem, extraíssem e consumissem os recursos naturais daquele determinado território. Agora, a teoria econômica vem, de certa forma, segundo o professor Hoppe, preencher um espaço que a antropologia deixou, pois no estado de natureza, o mundo ele pode ser dividido em duas partes, os bens econômicos e o ambiente. O que vem a ser os bens econômicos? Para você transformar algo num bem econômico, é necessário, basicamente, três coisas. Primeiro, a necessidade humana. É preciso que alguém precise daquilo, que alguém necessite daquilo. Segundo, satisfação humana, satisfação pessoal relacionada à causa e efeito. Então, por exemplo, você tem um coco num determinado coqueiro. É óbvio que se uma pessoa está com sede, um ser humano, naquelas sociedades tribais, estava com sede, ele precisava exercitar, ele precisava colocar o labor do suor de subir numa árvore, no coqueiro altíssimo, para pegar o coco. Ou seja, está relacionado à satisfação, causa e efeito. Além disso, é claro, para se tornar algo da natureza, para que se torne um bem econômico, também é necessário a função, ou melhor dizendo, a ação de um controle humano, rumo a um fim procurado. Então, por exemplo, vou utilizar o mesmo exemplo do coqueiro. Vamos supor que um homem, sabendo que naquele determinado espaço existem vários coqueiros, ele faça uma espécie de cercado, justamente porque ele não precisa mais ir para um determinado outro território recolher a água de coco, recolher a carne do coco, até mesmo o coco em si, pois ele já sabe que todos os coqueiros que são suficientes para a sua subsistência naquele determinado território. Diferente do ambiente. O ambiente nada mais do que bom, como a própria palavra já explicita aqui a todos vocês, são fatores não controlados pelo homem, como por exemplo, sol, chuva, pressão atmosférica, as forças gravitacionais. Todavia, graças ao desenvolvimento das próprias habilidades cognitivas do homem, o homem passou-se a utilizar do ambiente e transformá-los em bens econômicos. Hoje, por exemplo, você tem
as energia solar, que utiliza-se da luz do sol. Você tem as represas, que utilizam-se justamente da força da queda das águas e outras, as forças gravitacionais que foram utilizadas certamente no próprio desenvolvimento da aviação. Então o homem, graças ao desenvolvimento cognitivo, que começou lá naquelas sociedades tribais, que foi se desenvolvendo com o passar dos milênios, é que passou a utilizar-se do ambiente, claro, exercendo a ação humana, a força humana, a cognição humana nesses meios do ambiente para transformá-los em bens econômicos. Permitam-me ler aqui a página 56 a respeito disso. Acredito eu que talvez vocês vão compreender aqui. Perfeito, é exatamente aqui, uma palavra. Mais uma vez, as palavras de Mises nesse livro que o Hoppe nos traz são elucidativas e cristalinas como água. Veja o que ele fala a respeito de quando o homem transforma esses bens que estão no ambiente em bens econômicos. Abre aspas. Uma coisa só se torna um meio quando a razão humana percebe a possibilidade de empregá-la para atingir um determinado fim e realmente a emprega com este propósito. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, o professor Hoppe nos convida a refletir sobre a teoria do Carl Menger a respeito dessa ação humana nos bens, no ambiente, ou seja, nos bens da natureza, no estado natural. Perdão pelo pleonasmo, mas essa é a forma mais lúcida de explicar isso a todos vocês. Então, mais adiante aqui no seu livro, e caminhando para a conclusão em definitivo dessa nossa primeira aula, desse primeiro capítulo sobre a origem da propriedade privada e da família, o professor Hoppe nos convida a refletir sobre a teoria do Carl Menger acerca do controle do homem, da ação humana do homem no ambiente, até transformá-lo em bens econômicos. Permita-me explicar para vocês, eu fiz aqui um esquema bem elucidativo, acredito eu, espero que vocês me compreendam. Vamos imaginar uma macieira em determinado espaço, em determinado território físico. Aquela macieira em si não tem dono. Nas sociedades tribais ou naquela época de comunismo primitivo, uma árvore, uma macieira, não possuía, ninguém era proprietário, ou aquela árvore não era propriedade privada de nenhuma pessoa, de nenhum indivíduo. Todavia, a partir do momento que um indivíduo ou um grupo de... Vou colocar aqui um indivíduo. A partir do momento que um indivíduo executou a ação, exerceu a sua mão de obra para recolher as maçãs que lá estavam e colocou, por exemplo, num cesto, aí sim, nesse momento, aquelas maçãs passam a ser dele. A macieira não. A macieira ainda pertence ao ambiente, ainda pertence à natureza. Agora, a partir do momento que esse indivíduo ou um grupo de indivíduos, por exemplo, cercam aquele determinado território onde existem várias macieiras, cultivam a área, regam a macieira, protegem as macieiras contra os animais selvagens que lá, por exemplo, que ali ao redor estão circundantes ali daquele determinado espaço das macieiras, aí sim, aquele território passa a ser propriedade privada daquele grupo tribal ou daquela sociedade, especificamente falando, humana. Então é importante eu trago faço esse estudo aqui, ou melhor dizendo, apresento a vocês dessa forma para que talvez vocês me compreendam melhor. Ou seja, o homem, né, a ação do homem, a ação humana do homem transformou um ambiente, né, um ambiente da natureza, em um bem econômico, que foi aquela macieira que lá estava, as maçãs recolhidas e, posteriormente, por exemplo, o cercamento daquele determinado espaço onde estavam aquelas macieiras. Só lembrando que isso está em consonância com o pensamento, por exemplo, de John Locke, lá no seu segundo tratado sobre o governo civil, quando ele dá a ideia de que todo o território pertence a ninguém, é da natureza. A partir do momento que você se ocupa de um território, você cerca e você cuida daquele território, esse espaço passa a ser de propriedade sua. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as ovelhas. As ovelhas estão num estado natural, vagando pelos pastos. A partir do momento que um homem ou que um pastor, junto com seu cachorro, por exemplo, se ocupa de algumas ovelhas, separa um território para que essas ovelhas possam circundar, alimenta essas ovelhas, cuida e zela por essas ovelhas passam a pertencer a ele. Então, o que é que você tem nesses dois exemplos? Você tem justamente aquilo que nós conhecemos como a cultura, né, que vem justamente do cultivo dessas ações que foram fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana, que é justamente a agricultura e pecuária, que o próprio Hoppe vai descrever mais adiante. Então, isso junto com as sociedades, com o desenvolvimento da instituição familiar, fez com que a sociedade caminhasse rumo ao progresso. Afinal de contas, a primeira parte do livro, os 2 primeiros capítulos, é sobre o progresso. É no último capítulo, na nossa terceira aula, a respeito desse livro, que eu vou falar a respeito do declínio da sociedade, do declínio da espécie humana, como diz o próprio Hans Hermann Hoppe. Nesse cenário, e eu concluo aqui,
Toda a conclusão que nós podemos chegar é que a terra, antes da instituição da propriedade privada e da família, ela não pertencia a ninguém. Ela era simplesmente da natureza. Ela pertencia simplesmente a 0 pessoas. Mas a partir do momento que os caçadores e os coletores, afinal de contas, devemos lembrar que os caçadores, eles não pastoreavam e tampouco criavam os animais. Os animais simplesmente eles abatiam os animais, consumiam a carne dos animais e partiam para outro território para consumir outros animais. Da mesma forma que os coletores não plantavam nada. Os coletores simplesmente pegavam as maçãs, por exemplo, dessa determinada macieira e iam para outros lugares buscarem outras árvores que liberavam frutas, ou melhor dizendo, que tinham frutas à disposição daquelas sociedades coletoras, que eram muito mais função das mulheres, como eu já expliquei aqui a vocês, né? Da mesma forma também, tanto essa sociedade caçadora e coletora não controlava a fauna e a flora, ou seja, não plantava, não arava a terra, não exercia a ação humana naquele determinado território físico. Graças apenas à instituição da família e da propriedade privada que isso passou a acontecer. Veja o que é que Ropa fala a respeito desse não controle do homem na fauna e na flora. Abre aspas. Pode-se dizer, portanto, que o passo decisivo para a solução temporária da armadilha malthusiana enfrentada por sociedades caçadoras e coletoras, só lembrando, malthusiana que eu estou me referindo é justamente àquela ideia de que a sociedade vai crescer em certa medida e os recursos não vão conseguir acompanhar na mesma medida para atender essas pessoas. Ele continua. A armadilha malthusiana enfrentada por sociedades caçadoras e coletoras foi o estabelecimento da propriedade da terra que ia além do estabelecimento de meros lugares de armazenamento e de abrigo. Sob a pressão da queda no padrão de vida, como resultado da superpopulação absoluta, os membros da tribo, separada ou coletivamente, foram se apropriando mais e mais da natureza anteriormente, que estava sem proprietário, ou seja, terra, e motivando e reforçando esta apropriação da terra e transformando antigos lugares de armazenamento e de abrigos em centros residenciais, de agricultura e de pecuária. Estava um importante marco intelectual, como observou Michael Hart, abre aspas. A ideia de plantar colheitas, cuidar delas e eventualmente colhê-las não é óbvia ou trivial e requer um grau considerável de inteligência para conceber tal noção. Nenhum primata jamais teve esta ideia, nem o Australopithecus, nem o Homo habilis e tampouco o Homo erectus, ou mesmo o Homo sapiens mais arcaico. Então, justamente graças a essas evoluções das subespécies humanas até hoje, que nós conhecemos como Homo sapiens, é que as sociedades tribais passaram a entender a importância de assentar-se em um determinado território, criar laços familiares entre os indivíduos, justamente em prol de uma sociedade um pouco mais controlada ou menos belicosa, e aí surge o que o próprio Ropa fala como sendo o fator principal do desenvolvimento da espécie, de subespécies humanas para espécies humanas, que é justamente a agricultura e a pecuária, que graças ao trabalho especializado, aquilo que eu falei da divisão dos trabalhos, né, de um homem poder se dedicar, de o líder tribal ou o líder daquela determinada sociedade poder falar, não, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, é que puderam se desenvolver tanto a agricultura quanto a pecuária. Só lembrando, a agricultura tem a ver com a fauna e a flora, né, enquanto que a pecuária tem a ver com os animais, a domesticação dos animais ou até mesmo a criação de animais para o abatimento, por exemplo, porco, galinha e outros tantos animais que são utilizados para o consumo humano. Esse trabalho especializado, é óbvio, aumentava a qualidade de vida de mais pessoas ocupando aquele mesmo território. Isso, claro, é um aprendizado constante. Graças ao próprio desenvolvimento da linguagem, que já estava num estágio tal como nós conhecemos hoje, as técnicas puderam passar a ser adiante. Tem a ver, claro, com a ideia de cultura, né? De cultivar, de passar adiante. Se você for observar a etimologia da palavra cultura, está relacionado a isso. Cultivo, ensino, passar adiante, transmitir conhecimento que foi passado de uma sociedade para outra, graças ao desenvolvimento da linguagem. E, claro, com o passar dos anos, alguns estudos antropológicos, segundo o próprio Ropa, constatam que a própria mente, não vou dizer mente não, mas as próprias atividades, as próprias habilidades cognitivas das subespécies humanas foram se desenvolvendo com o passar dos anos, que tornaram possíveis justamente esse gap, sabe, quando, por exemplo, acende a lanterna na cabeça de determinado personagem desanimado e algumas sociedades tribais de subespécies humanas passaram a entender que aquele seria a melhor forma para evitar essa armadilha malthusiana de mais pessoas ocupando o mesmo espaço e menos recursos naturais. É óbvio
é humanamente impossível explicar todos esses nuances. Tem uma série muito boa que eu assisti a primeira temporada, infelizmente estou devendo a segunda temporada, chamada Cosmos, a Space Time Odyssey, que é apresentado pelo Neil deGrasse Tyson, que tem como base uma série antiga do Cosmos do Carl Sagan, onde ele vai falar sobre essa espécie sobre esse ponto em específico, a respeito de quando as sociedades tribais, especialmente na Revolução Neolítica, passou a adestrar, por exemplo, os lobos, né? E, consequentemente, hoje, por exemplo, nós temos cachorros, justamente por conta desse adestramento da espécie do lobo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é um vídeo de 1-2 minutos, onde o Neil deGrasse Tyson explica o adestramento do lobo até transformá-lo nos cachorros domésticos como nós conhecemos hoje. Essa questão do adestramento dos lobos até se tornarem os cães domésticos como nós conhecemos hoje está intrinsecamente ligado à própria defesa da propriedade privada e da acumulação de bens, pois os lobos, no estado natural deles, eles eram animais belicosos, a própria espécie humana, inclusive eles eram caçados por essas tribos de subespécies humanas, até que alguns lobos perceberam que ficar próximos ali dos grupos tribais traziam a eles algumas vantagens, por exemplo, como ter acesso ao resto do que os seres humanos comiam. Até que certo ponto esses lobos foram ficando cada vez mais próximos das espécies humanas e, por uma questão de genética, né, a prole seguinte foi se tornando cada vez mais amável, cada vez mais dócil para a espécie humana. Claro, isso aqui eu estou fazendo um resumo, assim, um resumo brutal acerca dessa questão do adestramento dos lobos até se tornarem nos cães domésticos. Recomendo fortemente tanto assistir a série do Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, quanto assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na recomendação acerca disso. Todavia, surge basilado a origem da propriedade privada. É hora de chegarmos ao ponto culminante aqui dessa nossa aula e conclusão a respeito da família. Pois o próprio conceito de família naquela época não existia tal como nós conhecemos hoje. Afinal de contas, as próprias sociedades tribais não enxergavam essa necessidade ou essas relações interpessoais tal como nós enxergamos hoje. O próprio sexo era desregulado, era desmedido, era sem, digamos assim, sem carinho ou sem afeição pela outra pessoa, tal como eu falei aqui alguns minutos atrás, isso tendo como base estudos antropológicos sérios acerca dessas sociedades tribais, dessas subespécies humanas, se você preferir chamar dessa forma. Pois o homem ou a mulher pertencia a todas as pessoas daquela determinada tribo, né? E permita-me ler aqui a vocês, é justamente com a apropriação da propriedade privada, ou da criação da terra, da propriedade privada, é que justamente o próprio ser humano percebeu a necessidade de criar laços muito mais íntimos um com os outros. Vejam o que Ropa fala aqui na página 66. A apropriação da terra, abre aspas, a apropriação da terra como propriedade e base da agricultura e da criação de animais foi apenas metade da solução para o problema imposto pela pressão populacional cada vez maior. Graças à apropriação da terra, passou-se a usar a terra de forma mais eficiente, o que permitiu que uma população maior fosse sustentada. Mas a criação de propriedade agrícola em si não enfrentava o outro lado do problema. A reprodução contínua e cada vez maior, este aspecto do problema também exigia uma solução. Era preciso inventar uma instituição social que controlasse essa proliferação. A instituição criada para tal é a família, que surgiu não por coincidência, juntamente com a propriedade agrícola e a propriedade privada. Então vejam que o desenvolvimento da instituição familiar e da propriedade privada aconteceram ao mesmo tempo, aconteceram em consonância, aconteceram na mesma época, na mesma situação e nessas mesmas sociedades tribais e subespécies humanas que perceberam que aquele era o melhor modus operandi para se desenvolver e atender às necessidades de cada vez um número maior de pessoas, pois aquela ideia de entrar sempre em guerra, em conflito com as sociedades vizinhas, ou até mesmo de ficar migrando indefinidamente para outros territórios, não era mais viável como era, por exemplo, há 50 mil anos atrás. É óbvio que alguns outros estudiosos, o próprio Engels escreveu um livro a respeito da família, né, a origem da família e da propriedade, onde ele dizia que, de certa forma, nessa parte ele tem razão, segundo Ropa. Veja o que Engels falava a respeito da origem da família e da propriedade. Abre aspas, os homens viviam em poligamia e suas mulheres simultaneamente em poliandria, e seus filhos eram considerados como pertencentes a todos. Toda mulher pertencia a todo homem e todo homem a toda mulher.
O Friedrich Engels, ele que junto com Marx escreveu o Manifesto do Partido Comunista e é certamente um dos teóricos marxistas mais relevantes no cenário mundial, não erra nesse ponto, até porque ele tem como base, óbvio, estudos antropológicos sérios. Qual é o erro principal do Friedrich Engels acerca desse ponto? É o que justamente o Hoppe vai criticar, tendo como base, ou citando, o próprio professor Ludwig von Mises. É importante lembrarmos o seguinte: com essa instituição da família, as crianças passaram a ser cuidadas de maneira muito mais zelosa, muito mais cuidadas. O próprio comedimento moral passou a ser uma bandeira levantada por esses grupos tribais, pois agora você não poderia simplesmente fazer qualquer coisa com o seu irmão ou com o seu vizinho, até porque você agora vivia numa instituição familiar, né? E a preocupação, claro, com a vida dessas crianças acabou, claro, se tornando o norte daquela sociedade. Afinal de contas, para o desenvolvimento da sociedade é necessário, claro, cuidar dos descendentes, da linha que vem a seguir. Todavia, o que Ludwig von Mises fala, fazendo uma crítica ferrenha a essa visão do Engels acerca da origem da família? É certo que mesmo que em uma comunidade socialista, abre aspas, é certo que mesmo que em uma comunidade socialista traga o amor livre, ela não tem de maneira alguma como trazer nascimentos livres. Em outras palavras, a crítica de Ludwig von Mises a respeito dessa visão marxista ou teórico marxista sobre a sociedade ou sobre a família é que essa ideia de que não, vamos fazer filho à vontade, não necessariamente é algo benéfico para o desenvolvimento da sociedade, pois ainda assim haverá o problema justamente de excesso populacional. É justamente, lembrando, o Engels, o Marx especificamente falando, os dois, o Manifesto do Partido Comunista, criticam aquilo que eles chamam de família burguesa, e talvez por isso tanto Hoppe quanto Mises, apesar de concordarem em certa medida com essa leitura do Engels acerca do desenvolvimento da família, da origem da família, criticam justamente essa ideia de amor livre ou de que deve se abolir a família, pois segundo o próprio Marx e Engels, eles deixam isso muito claro no Manifesto do Partido Comunista, a família é de certa forma uma barreira para a revolução social, para a revolução do proletário. Então, com essas famílias finalmente monogâmicas, é que justamente surge a ideia do comunismo familiar, ou seja, abandona-se a ideia do comunismo primitivo e adota-se a ideia do comunismo familiar, que é o quê? Os mais fortes protegem os mais fracos. O marido protege a mulher protege o filho mais velho, o filho mais velho protege o do meio protege o caçula. E todos eles protegem, por exemplo, o cachorro da casa. Então, esse comunismo familiar é, de certa forma, se vocês forem observar, meus queridos estimados alunos, atacado e vilipendiado hoje em dia, cada vez mais pelos teóricos marxistas. Justamente porque esse comunismo familiar, segundo o professor Hans Hermann Hoppe, é uma barreira incessante à própria ideia da revolução do proletário. Pois, se você tem uma família saudável, uma família que lhe protege, uma família que lhe salvaguarda, uma família caridosa, uma família que cuida de você, você não tem de forma nenhum interesse em tentar revolucionar o mundo, em tentar ressignificar o mundo, ou até mesmo abalar as estruturas da sociedade. Até porque as estruturas da sociedade, elas se baseiam todas elas nesse próprio conceito familiar. Então, percebam aqui a crítica que o Hoppe faz a esse pensamento marxista. Além disso, esse conceito da família em si fez com que cada vez mais as terras privadas tivessem um valor na sociedade e que as famílias passassem a competir entre si para ver quem era mais próspero, para ver quem tinha mais terras. E óbvio, cada família passou a cuidar mais do seu território, do seu espaço físico, pois elas eram deixadas para as linhas futuras, para os descendentes. Então, por conta disso, já que a sociedade era mais nômade, não podia simplesmente consumir, extrair tudo num determinado território físico e partir para outro lugar, os pais, né, tinham que cuidar cada vez mais do território e passavam ele para os seus filhos, que passavam, consequentemente, para os seus netos, para os seus bisnetos, e assim indo adiante a cadeia genética daquela família, a cadeia evolutiva, a cadeia social, a família ia, digamos assim, ganhando relevância naquela linha do tempo cronológico até chegar aos dias de hoje. Claro, com esse fim do comunismo primitivo, do comunismo social, como vocês prefiram chamar, graças à instituição da família como sendo o bem principal para o desenvolvimento da sociedade, junto com a ideia da propriedade privada, cada família, ao invés de antes, que cada indivíduo era responsável por aquilo que ele produzia, agora a família trabalha como um todo em prol da sua própria subsistência, em prol da sua própria sustentação naquela vida em sociedade.
E aí, o professor Roupa conclui, trazendo as palavras do Ludwig von Mises, e eu vou encerrando aqui essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, com as palavras do Ludwig von Mises, que resume essa questão muito bem da propriedade privada. Abre aspas. A propriedade privada dos meios de produção é o princípio regulador, que dentro da sociedade equilibra os meios de subsistência limitados à disposição da sociedade, com a habilidade menos limitada de aumentar os consumidores. Ao fazer a parcela do produto social que recai sobre cada membro da sociedade depender do produto economicamente atribuído a ele, isto é, ao seu trabalho e à sua propriedade. A eliminação do excedente humano, que começa pela luta pela existência, como se vê no reino animal e no vegetal, é substituída por uma redução na taxa de natalidade como resultado das forças sociais. O comedimento moral, as limitações, a reprodução impostas por posições sociais substitui a luta pela existência. Então, Ludwig von Mises aqui faz uma defesa ferrenha, ácida, aguerrida acerca da própria instituição familiar como sendo uma mola propulsora junto com a origem da propriedade privada, do desenvolvimento, ou seja, o maior progresso da humanidade. É óbvio que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a vida tribal foi sendo cada vez mais dirimida, foi sendo cada vez mais excluída e cada vez mais famílias e famílias passaram a ocupar determinados territórios físicos e fazer daquele território físico o seu quinhão que era transmitido para as gerações futuras, para os seus descendentes. Né? E aí, claro, a construção de comunidades, depois vieram vilas, depois vieram tribos, vilas, cidades, estados, países e tal como nós conhecemos até os dias de hoje. E assim, eu concluo trazendo aqui que, ainda assim, o problema malthusiano persiste, é óbvio, nos dias de hoje, pois é uma briga recorrente na busca por recursos que possam atender às demandas de todas as pessoas que ocupam a Terra. Todavia, graças a essa revolução neolítica, graças à instituição da propriedade privada e da família, vejam o que é que o professor Roupa fala na página 78, e aí eu concluo finalmente essa nossa aula de hoje. Abre aspas. Há 50 mil anos, estima-se que a população humana fosse de 5 a 50 mil pessoas. Foi o início lá da nossa aula. No início da Revolução Neolítica, há cerca de 11 mil anos, quando essencialmente o mundo todo foi conquistado por tribos de caçadores e coletores que se espalharam ao longo de milhares de anos a partir de algum lugar na África Oriental, estima-se que a população mundial tenha alcançado 4 milhões de pessoas. Desde então, lenta, mas constantemente, o novo modo de produção, o da agricultura e da pecuária, com base na propriedade privada ou coletiva da terra e organizado em torno de lares distintos, sucessivamente substituiu o modo caçador-coletor. Consequentemente, no início da era cristã, a população mundial pulou para 170 milhões em 1800, que marca o início da chamada Revolução Industrial, que é o tema do próximo capítulo, inclusive, e o fim da chamada Era Agrícola, ou como também foi chamada, Antiga Ordem Biológica. A população chegou a 720 milhões e hoje a população mundial é superior a 7 bilhões. Então vejam, você teve aí o início lá dos homens comportamentalmente modernos, foram passando-se 10, 20, 30, 40 mil anos, instituição da propriedade privada e da família, e logo depois vem a tal da tão malfadada também Revolução Industrial, que é muito mal, que é muito criticada de maneira peremptória por alguns professores, especialmente mais ligados à teoria marxista, que o professor Hans Hermann Hoppe faz uma defesa, que é justamente o nosso tema da nossa segunda aula, que eu convido vocês a assistirem e a participarem na semana a seguir. Deixa eu só olhar aqui, para me despedir finalmente de todos vocês. Eu acabei me perdendo. Aqui, achei, exatamente. O segundo capítulo chama-se A Origem da Revolução Industrial, que eu vou conversar com vocês na próxima aula. Bom, meus queridos e estimados alunos, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula de hoje. Essa é certamente a aula mais longa tendo como base esse livro. As outras aulas, acredito eu, serão menores, pois os outros capítulos são menores. O livro tem 140 páginas, mais da metade foi apenas essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, adquirido um pouco de conhecimento e passado cada vez mais a valorizar esses estudos liberais acerca de temas importantes para o desenvolvimento da humanidade. Afinal de contas, essa é a ideia dessas aulas livres aqui no sábado. Trazer uma leitura, trazer uma bibliografia que é quase nunca recomendada nas academias, na universidade ou até mesmo no mainstream. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula e espero encontrá-los vocês na nossa próxima aula da semana seguinte.
Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Queria pedir, se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, crítico, sugestão, fique mais do que à vontade para deixar aqui no espaço dos comentários. E tão breve eu a perceba e eu a aviste, eu me comprometerei a responder na medida do meu conhecimento. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.